Vem cá, você não está cansado dessas atividades manuais? Como bloquear calendário, atualizar preço, mandar mensagem para os hóspedes e quer dar o próximo passo na sua hospedagem? Olha, na aula de hoje eu vou te ensinar como o Channel Manager pode te ajudar com essas atividades manuais e também alavancar o resultado do seu negócio. Quer conferir? Então bora lá! Já que hoje o assunto é Channel Manager, nada mais justo do que a gente começando com a clássica pergunta: o que é um Channel Manager? E deixa eu só fazer uma observação que eu não sei se você já ouviu falar, se você já tem alguma familiaridade com esse termo, se você já assina qual é o seu contato com a palavra, mas vamos começar traduzindo, tá? Como a gente traduziria a palavra Channel Manager? A tradução seria o quê? Gerenciador de canais. E por enquanto eu vou pedir para que você não se preocupe com essa sopa de letrinha, porque isso foi uma forma, apesar de não parecer didática, que eu bolei para te explicar melhor como o Channel Manager trabalha. Mas vamos voltar aqui à pergunta: o que é um Channel Manager? Channel Manager é um gerenciador de canais. Como assim gerenciador de canais? Aqui o que a gente está chamando de canais, na verdade, são as plataformas. Quando a gente trabalha com hospedagem, a gente pode anunciar, por exemplo, no Airbnb, na Booking, TripAdvisor, Expedia, Vrbo, Temporada Livre, enfim, tem uma gama de canais, uma gama de plataformas, ou num termo mais técnico, OTAs, que significa Online Travel Agencies, que você pode anunciar a sua acomodação. Para quê? Para dar mais visibilidade, para que mais potenciais clientes interessados saibam que você existe e, quem sabe, não reserve. Qual que é a função, qual que é a primeira grande função, vamos dizer assim, dos gerenciadores de canais? É você conseguir unificar, centralizar, conectar e comunicar, eu botei todas essas palavras aqui, ó, a sua única acomodação em todos esses canais, tá certo? Mas vamos com calma, eu acho que eu já estou acelerando um pouquinho as coisas. Vamos passo a passo, que eu acho que vai te ajudar a entender melhor. Qual que é a primeira definição sobre Channel Manager? Channel Manager, ou gerenciador de canais, não é nada mais, nada menos que um sistema, um software. Tá? Esse é o primeiro passo que você precisa saber. Um Channel Manager é um software. Sabe quando você contrata, por exemplo, um antivírus? O antivírus é um exemplo de um software. Os aplicativos que você usa no celular também são software, apesar de por trás serem empresas que desenvolveram um software como solução. E o Channel Manager, o que ele é, o que ele vende, nada mais, nada menos, vamos dizer assim, é um software, uma inteligência para te ajudar no negócio, para te ajudar, né, nos bastidores, vamos dizer assim. O segundo passo é entender o seguinte: através desses 4 verbos, eu tentei resumir, na minha opinião, a principal função, atribuição do Channel Manager, que é o quê? É unificar, conectar, centralizar as informações dos anúncios, tá? Mas eu sei que está muito teórico, vamos para a prática, que eu acho que agora vai ficar mais fácil para você. Aqui eu coloquei algumas funcionalidades / ferramentas que eles vendem. Eles quem? Eu, por exemplo, eu assino um Channel Manager. Eu não vou falar o Channel Manager que eu assino porque eu acho que não vem ao caso. Se você tiver interesse, pode botar nos comentários ou fala comigo por direct que eu te respondo, não tem problema nenhum. Mas qual que é o fato aqui? Eu tenho um Channel Manager que eu assino desde 2018 e isso que eu coloquei é o que eles vendem, né, o que eles oferecem. Não necessariamente, e no próximo Flipchart, na próxima folha, eu vou te falar o que eu efetivamente uso e o que eu acho que tem mais valor, pelo menos para o meu negócio. Mas agora eu vou passar com você tudo que eles oferecem, tudo que eles entregam, tá bom? E eu vou comentar algumas coisas para abrir um pouco a sua cabeça e você visualizar o que um gerenciador de canais pode oferecer para o seu negócio. Vamos lá? Primeira coisa é o seguinte, que na minha opinião é mais importante. Gestão unificada dos anúncios. O que é gestão unificada dos anúncios? A partir do momento que você ou alguém quer começar a profissionalizar o negócio, é natural que você queira anunciar em mais de uma OTA, em mais de um canal, em mais de uma plataforma, tá certo? Então eu, por exemplo, quais são as plataformas que mais dão retorno para o meu negócio? É a Booking e o Airbnb. Então eu tenho que ter uma ferramenta, uma inteligência que faça conexão. Por quê? Porque meu anúncio é composto de, por exemplo, preço, que eu atualizo com frequência, porque eu estou a todo momento fazendo análise e ajuste da estratégia de especificação. Eu atualizo de vez em quando as fotos, título, a foto de capa. Eu também atualizo o quê? Política. Se surge uma reserva em uma plataforma, eu preciso que o calendário esteja bloqueado para que não dê overbooking. Então, o meu negócio demanda de uma série de funcionalidades que eu não teria condições fazendo, por exemplo, diretamente entre as plataformas. Porque a partir do momento que eu decidi dar o próximo passo, ou seja, profissionalizar para quê? Aumentar o faturamento e dar um retorno maior para os proprietários que eu administro imóveis,
eu precisava de uma inteligência, de um software que agregasse para o negócio. E a gestão unificada dos anúncios é exatamente essa parte que o quê? Se eu boto o preço, sei lá, R$200 uma diária, esse preço vai para a Booking, esse preço vai para o Airbnb, esse preço vai para o site próprio, que eu vou entrar aqui, ó, cadê? O site próprio, que esse Channel Manager oferece, tá? Então a gestão unificada do anúncio, na minha opinião, é o que mais agrega valor. Por quê? Porque através de um software, de uma ferramenta, né, que é o Channel Manager, eu consigo centralizar, unificar e comunicar todas as informações que eu preciso, tá? E aí, no final da aula, eu vou te falar todos os benefícios que eu tenho para o meu negócio, tá bom? Eu posso configurar no meu Channel Manager uma mensagem para ser disparada numa certa etapa da reserva. Lembrando que a reserva tem algumas etapas. É o momento da reserva, é o momento do check-in, é durante a estadia, é o pós-check-in. Então a gente tem vários momentos da reserva que a gente deve saber aproveitar da melhor forma para mandar as mensagens, tá certo? Isso tudo eu consigo centralizar no Channel Manager, tá bom? Então, na minha opinião, gestão unificada dos anúncios, na prática, é o que mais me ajuda, é o que mais agrega valor para o meu negócio. Só que o Channel Manager entrega muito mais. Gestão financeira. O que é gestão financeira? No Channel Manager é ótimo. No gerenciador de anúncios, você pode criar centro de custos, você pode lançar despesa. Como as reservas chegam no Channel Manager, ele faz a leitura do valor de comissão que você paga nas plataformas, do valor total da reserva, e tem uma série de inteligência ali por trás. Mas vamos com calma. A gente, por enquanto, está falando de gestão financeira. Então, na gestão financeira, já que a reserva chega no Channel Manager, por que não ele lê o valor da receita? Ele lê o valor da diária? Você poder lançar a despesa. Então, se você for organizado, você pode fazer a gestão financeira pelo Channel Manager. E deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu, particularmente, eu não faço a gestão financeira no Channel Manager. Por quê? Porque antes de contratar o Channel Manager, eu já fazia a gestão financeira numa planilha, que, diga-se de passagem, essa planilha eu personalizei tanto ao longo dos anos pro negócio, né, de hospedagem, que essa planilha, além da gestão financeira, eu também tenho indicadores e métricas que, pelo menos nesse Channel Manager que eu assino, não tem, porque eu desenvolvi ao longo de anos para ser exatamente o que eu preciso para tomar decisões para o meu negócio. Então, como eu falei, essas daqui são as funcionalidades que eles vendem e entregam, mas não necessariamente eu, por exemplo, adotei a gestão financeira desse Channel Manager, tá certo? Então, gestão financeira pode se resumir às receitas que você recebe das reservas e as despesas e custos que você tem com o negócio, tá bom? E aí você pode configurar contas a pagar. O interessante que você pode fazer, depois eu vou falar de integração com software, então tem software de pagamento que já entra na gestão financeira quando você recebe um pagamento pelo Channel Manager. É uma série de coisas que eu vou falar com calma aqui para você começar a entender como isso pode agregar para o seu negócio, tá certo? O que mais? Tem tarefas operacionais. Essas eu também não uso, mas também tenho meia-culpa que eu não parei para dar atenção que eu deveria. O que são tarefas operacionais? É você montar a agenda da equipe de limpeza, se você faz o check-in, se você faz o check-out, a ferramenta, o Channel Manager, te ajuda a montar isso. E também, por exemplo, o inventário. Tem inventário de enxoval, inventário de amenidades. Dependendo do Channel Manager, que é o caso do que eu contrato, apesar de eu não usar essa funcionalidade, você tem condição de fazer esse controle dentro do Channel Manager. E é inteligente, porque você deixa tudo registrado ali. Tá? Eu, por exemplo, como eu tenho essa planilha que eu desenvolvi ao longo de anos para me ajudar com o negócio, com a planilha eu já consigo, por exemplo, montar a agenda da Rose, que trabalha comigo na limpeza. Mas se você quiser fazer pelo Channel Manager, que já tem um calendário próprio, todas as reservas chegam por lá, é também possível. Tá? E eu assumo um pouco da minha culpa, porque eu nunca parei para dar atenção que essa funcionalidade merecia. O que mais o Channel Manager entrega? Relatórios de performance. O que é relatório de performance? São as métricas e indicadores do seu negócio. Bom, como eu falei antes, eu tenho uma planilha que me ajuda com muitos pontos, desde as tarefas operacionais até com os relatórios que eu gero para o proprietário e para o meu negócio, para eu saber como que eu estou indo. Mas o Channel Manager também te entrega muitas informações. E por que ele te entrega isso? Porque olha só, se ele centraliza todas as reservas que você recebe, por que não pegar esses dados, pegar essas informações e montar relatório? Quantidade de reservas, ticket médio, taxa de ocupação, receita por imóvel, por pousada, por quarto, enfim. Como o Channel Manager recebe todas as informações, para ele já é mais moleza, né? Porque ele já é só trabalhar e gerar os indicadores e as métricas. E aí ele consegue gerar relatórios de performance. Mas assim como as tarefas operacionais, também vou deixar o meia-culpa aqui, porque eu nunca parei para dar atenção que essa funcionalidade merece, porque na planilha que eu tenho já me ajuda demais, tá? E aí seria trabalho dobrado, porque eu já consigo tomar as decisões que eu preciso nos relatórios que eu gero na minha planilha.
E deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. Você teria interesse em ter acesso à minha planilha? Se você quiser, bota aqui nos comentários que eu vou pensar. Eu preciso estruturar uma forma de te ajudar, porque a minha planilha não é só entregar, eu preciso treinar, eu preciso explicar como funciona. Mas eu primeiro preciso saber se você tem interesse. Deixa aqui nos comentários, beleza? E já aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo. Para quê? Para o YouTube ver que é um conteúdo relevante e entregar para mais pessoas, tá certo? Relatórios de performance, métricas e indicadores do seu negócio, e você também pode personalizar, se você quer ver por quarto, se você quer ver por imóvel, a forma que você quer visualizar. Tem uma série de relatórios que o Channel Manager é capaz de te entregar. O que mais a gente tem? Isso daqui é um baita diferencial. Motor de reserva e site próprio. Na minha opinião, esse é um dos maiores diferenciais, pelo menos do Channel Manager que eu assino, mas eu acredito que a maioria tenha, né? A maioria de qualidade, vamos dizer assim. O que é isso? O Channel Manager te oferece um site próprio. É claro que o que acontece? Quando você vai assinar um Channel Manager, você tem vários pacotes, vários planos de assinatura. Para ter um site próprio, provavelmente vai ser um plano mais avançado, um plano com valor maior. Mas para pensar comigo, você vai ter um site seu, do seu negócio, com a sua marca, sua identidade, suas acomodações. Então, é uma baita oportunidade para você dar uma identidade para o seu negócio. E vai além disso, não é só o site. Normalmente, vem com o quê? Com um motor de reserva. Olha que interessante. Agora, os hóspedes já podem fazer reserva diretamente no seu site, sem necessariamente passar por você, entrar no WhatsApp, fazer pergunta, você perder seu tempo assim, né? Parar o seu tempo para responder. Pô, você já pode enviar o link do site e aí facilita muito, economiza seu tempo, tá? Sem contar com o que eu falei, é uma baita oportunidade para dar uma presença para o seu negócio, para a sua hospedagem, tá certo? E eu reparei que eu pulei ferramentas de usuário. E o legal aqui é que está diretamente conectado. Por quê? O que é ferramenta de usuário? Olha que interessante. Se você assina um Channel Manager, e volto a repetir, pelo menos é o caso do Channel Manager que eu assino e eu acredito, porque eu não conheço todos, né? Que seja o caso da maioria. Você tem possibilidade de configurar vários usuários. Por exemplo, você é o usuário master. O proprietário, ele pode olhar a acomodação dele, você dá um cadastro com algumas funcionalidades só para o proprietário. Se você tem algum funcionário trabalhando para você, você pode criar uma conta para o seu colaborador, para o seu funcionário, só acessar certas configurações que você quer que ele acesse. E outra coisa, quando o cliente quiser fazer uma reserva, ele vai criar um cadastro de cliente. Então, olha que baita diferencial. Ferramenta de usuário, dependendo do usuário que você quiser, que você precisar, o Channel Manager tem condição de oferecer. Então, o hóspede, quando for fazer uma reserva diretamente no seu site, através do motor de reserva, ele vai ter que fazer um login, através da ferramenta de usuário, um login de hóspede, para finalizar a reserva. E como que ele vai pagar? Já vamos pular para onde? Vamos pular para cá. Depois a gente vem para cá, tá? Para integração com software. O que é integração com software? Olha que legal. Além de integrar com o Airbnb, com o Booking, Expedia, Hotels.com, isso daí você tem que ver porque cada Channel Manager tem algumas integrações, não são com todos os canais, tá? Mas normalmente eles integram com os que dão mais resultado. Enfim, além de integrar com as plataformas, com as OTAs, também integra com os outros softwares. Software de pagamento, como por exemplo, Pagar.me, Cielo, software de fechadura inteligente, da LoopKey, software de Revenue Management, que é o caso da Price Labs. Então, o Channel Manager começa a virar uma inteligência e entende a relevância de conectar com outras soluções, com outros softwares que agregam no negócio de hospedagem como um todo. Então, o que está acontecendo? O Channel Manager, ele está entendendo que ele é um grande facilitador. Ele tem que ser uma solução completa para que administradores de acomodações, seja pousada, temporada, chalé, sítio, chácara, enfim, possam, através dele, conseguir adaptar as soluções que precisam para o seu negócio. Então, quando você for ter um site próprio, que o hóspede pode reservar diretamente no seu site, você precisa de uma solução integrada com um portal de pagamento. Como eu usei de exemplo aqui, a Cielo e a Pagar.me, que é os exemplos que vieram na minha cabeça no caso do software que eu assino. Tá? Então, o Channel Manager, via de regra, ele tem integração com algum software. Para quê? Para facilitar na gestão do seu negócio. E olha que legal o exemplo aqui que eu pensei. Tem integração também, como eu falei, com a LoopKey. LoopKey é uma solução de fechadura inteligente. Então, eles têm a fechadura física e eles vendem a solução. Como que é a solução? Por exemplo, toda vez que o hóspede sai, a senha apaga. Quando chega uma nova reserva,
o Channel Manager fala, ô Lupiki, chegou essa reserva aqui, cria uma senha para ela, mas só cria a senha para o período dela, tá? Quando a reserva sair, você deleta. Olha que inteligente, olha que ponto chegou o negócio. E, pelo menos o Channel Manager que eu conheço, que eu assino, tem esse tipo de integração. Muito interessante, não é? E por fim, para fechar, essa aqui eu pulei de forma proposital, ferramentas comerciais. O que é ferramentas comerciais? Ferramenta comercial vai desde um cupom promocional, e isso eu uso muito, é uma dica que eu vou dar para você, olha só. Quando acaba a reserva de um hóspede, no checkout, eu envio para ele um cupom promocional personalizado, olha que bacana, e como é simples, com o nome dele. Então um exemplo aqui, eu tenho o Matheus que está com checkout hoje. Aí eu entro em contato com o Matheus, envio um e-mail automático pelo Channel Manager, que é possível fazer isso. E eu falo, Matheus, gostaria de agradecer a preferência e a confiança em nosso serviço. E como forma de retribuir, a gente vai estar te presenteando um cupom promocional exclusivo ou personalizado para a sua próxima estadia em qualquer acomodação que a gente administra. E o nome do cupom eu configuro para colocar o nome do hóspede, por exemplo, Matheus de volta. Caraca, os clientes pegam isso e falam, olha que legal, eu tenho um cupom promocional exclusivo para mim. Queira ou não, isso é só mais um motivo para eu gerar o gatilho da reciprocidade. Para quê? Para na hora da avaliação, o cara levar isso em consideração. Na hora da avaliação levar em consideração é ótimo. Mas é verdade. O que eu tento fazer ao longo da hospedagem? É uma série de técnicas para acionar esse gatilho da reciprocidade. Então vou dar outros exemplos aqui. Quando o hóspede chega na cama, eu deixo um mimo com um recadinho. O mimo custa menos de R$10, é uma bag de praia personalizada, com um recadinho, para mostrar que a gente se preocupou com ele. Quando o hóspede chega, eu pergunto se foi tudo bem. No meio da estadia, eu pergunto se está precisando de alguma coisa. Eu estou sempre mostrando que eu estou disponível. Por quê? Porque eu sei que o atendimento, que essa preocupação, isso gera esse gatilho da reciprocidade que vai pesar no hóspede na hora de fazer a avaliação. Porque às vezes a experiência dele não foi uma experiência extraordinária, mas o fato de ser bem atendido, e a gente sabe bem disso, pode falar mais alto, e aí ele avalia bem, e aí todo mundo sai ganhando. Então, dentro de ferramentas comerciais, tem um exemplo do cupom promocional, que quando você gera para o hóspede, e no Channel Manager você pode gerar com o nome que você quiser, e você configura quantos por cento você quer dar de desconto, qual o período de validade, você configura da maneira que você quer o cupom. Para quê? Para quando ele for fazer a reserva no seu site próprio, diretamente com você, afinal de contas, você já conhece ele. Ele não precisa mais te descobrir através de uma OTA. Ele já te conhece, ele já conhece seu serviço e você está dando a possibilidade para ele de quê? De fazer a reserva direto com você, direto no seu site próprio, através de um cupom promocional que você gerou para ele nessa ferramenta de comercial, tá certo? E além disso, de ferramenta comercial, o que a gente tem? A gente tem e-mail marketing. O que é e-mail marketing? Toda reserva que você recebe, o hóspede deixa um e-mail. Se você quiser criar ações ou campanhas, você que já se hospedou conosco, você tem agora uma promoção, pague 3 diárias, leve 4. Você tem condição de disparar e-mail para todos os clientes da sua base. Então isso também entra em ferramentas comerciais, tá certo? E também você tem a condição de fazer proposta. O que é fazer proposta? Chega alguns clientes interessados em datas específicas, enfim, você consegue estruturar, montar e mandar essa proposta toda bonitinha, formal para ele, tá? Isso tudo e muito mais está dentro de ferramentas comerciais. Hoje tô bem com a rima, hein? Mas enfim, como eu falei, isso daqui são as principais funcionalidades que eu parei para levantar do Channel Manager, mas se eu chamasse uma pessoa que trabalha no comercial do Channel Manager que eu assino, ele poderia ficar falando o dia inteiro sobre as funcionalidades. Mas eu acho que aqui eu consegui sintetizar, trazer as principais. Para quê? Primeiro, para você entender melhor do que se trata o Channel Manager. E segundo, para você visualizar se você consegue identificar se isso traria ou não valor para o seu negócio. Mas beleza, agora eu acabei de te explicar o motivo que eu trouxe essas principais funcionalidades. E o que eu quero fazer com você? Eu vou te mostrar as funcionalidades que mais servem para mim, que mais fizeram diferença no meu negócio, e nada mais justo do que eu trazer para você, até para você entender, beleza, mas qual que é o diferencial? Aonde que isso faz a diferença no negócio do Henrique? Como ele aplica? Tá? Eu vou mostrar aqui para você e a gente vai discutir alguns pontos, tá certo? Até escrever aqui para aparecer uma narrativa, porque eu acredito que isso de forma didática facilita, tá? O entendimento. Na prática, eu uso, e aqui eu listei os principais. Posso estar esquecendo de um ou outro, mas esses são os que estão no top of my mind, né? Tô caprichado no inglês, lembrando o tempo que eu trabalhava na consultoria. Não, mas é sério, esses são os que ficam mais fortes, pelo menos na minha cabeça ou no meu negócio.
Eu quero passar para vocês porque isso realmente faz a diferença para mim, tá? E assim, eu cheguei num ponto que eu trabalho exclusivamente com hospedagem, é minha única ocupação, é minha fonte de renda única e principal. Então, eu tive que procurar soluções que me ajudassem na gestão e no negócio como um todo. E, como eu até falei no outro vídeo que eu gravei, o Channel Manager, não tem como negar, realmente foi um divisor de águas no meu negócio. E agora eu vou te mostrar por quê. Primeira coisa, integração dos calendários. Eu até já coloquei aqui, primeira coisa, o pontapé, já evita overbooking. O que acontece? Quando a gente está visando mais faturamento, não é recomendável que você fique refém de uma plataforma, como por exemplo, só anunciar na Booking, só anunciar no Airbnb. Beleza, eu sei que muitos anfitriões que trabalham com temporada têm resultados só pelo Airbnb. Mas pessoal, vamos lá, a gente não sabe o dia de amanhã. Você pode pegar um hóspede que deu uma avaliação muito ruim. A plataforma pode, por algum motivo, penalizar o ranqueamento do seu anúncio. É muito ruim ficar refém de uma plataforma só. Como diz o ditado, não é bom colocar todos os ovos de uma galinha no mesmo cesto. Então, qual que é a estratégia? O que eu sempre recomendo aqui? Escolha pelo menos 2 plataformas para anunciar. Faz o teste, tá? Porque se você não testar, você não vai saber. E ficar refém de uma plataforma é muito arriscado. Né? A mesma coisa que eu falar para você, coloque seu dinheiro num investimento específico, todo o seu dinheiro ali. É arriscado, você concorda comigo? Então, a partir do momento que você quer dar um próximo passo, você quer aumentar o seu resultado, o seu faturamento, o que eu recomendo que você faça? Que você anuncie em mais de uma OTA, mais de uma plataforma. E para anunciar mais de uma plataforma, não tem como pensar em fazer isso sem conectar os calendários. Só que a forma mais fácil que você tem de fazer isso é através da configuração de importar e exportar o calendário dentro das próprias plataformas. Você entra na plataforma X, importa o calendário, importar o calendário não é nada menos que copiar um link, vai na plataforma Y, cola o link e aí faz a conexão. Só que essa conexão ela não é muito boa, por quê? Não é rápida, não é instantânea, ou seja, se recebe uma reserva numa plataforma, demora para bloquear na outra. Outra coisa, é porque eu fazia isso no início, né, quando eu trabalhava e não tinha um Channel Manager. Mas quando eu bloqueava o calendário de uma plataforma, eu tinha que voltar na outra plataforma e bloquear. Ou seja, fazer essa gestão de calendário, lembrar de bloquear em bloquear em outra, correr o risco do overbooking, porque se uma recebe a reserva, demora para outra refletir a reserva, e esse tempo que demora, se chegar uma reserva na outra plataforma, vai dar overbooking, vai dar problema. Então, a primeira coisa que o Channel Manager te ajuda, praticamente eliminando para zero o risco, é de overbooking. Óbvio, depende do Channel Manager, mas é o caso do que eu contrato. Nunca tive problema com isso e também não conheço quem teve, tá? Primeira coisa é isso, integração dos calendários. Por quê? Porque o Channel Manager é uma solução, um software pensado para evitar esse tipo de problema, porque eles sabem o quanto isso pode ser prejudicial para o negócio, por 2 motivos. Primeiro, pela dor de cabeça que isso vai gerar. E segundo, que a plataforma que você cancelar a reserva, certamente vai penalizar seu anúncio, porque nenhuma plataforma que é anfitrião ou administrador de pousada que cancela a reserva, né? Porque isso é uma baita falta de compromisso, tá certo? Então a primeira coisa, assim, logo de cara é a integração dos calendários. E para ficar mais justo, eu deveria ter escrito ali instantânea. Praticamente instantânea. Chegou uma reserva, bloqueou nas outras plataformas. Porque além das outras plataformas tem site próprio. Bom, então na minha opinião, um dos maiores ganhos é a integração dos calendários. Porque depois que você para de ter essa dor de cabeça de ter que bloquear um quando bloqueia o outro, de lembrar de quando surgiu uma reserva verificar se o outro realmente bloqueou, isso para mim já é um grande passo e tira um piano das costas do administrador. Até porque já tem muitas tarefas que os administradores de acomodações têm que ficar antenados e essa certamente não é a mais produtiva delas, tá? Qual é a segunda coisa que também, na minha opinião, na verdade é tão importante quanto, eu até acho que é um pouquinho mais, estou repensando aqui, por quê? Porque, pelo menos no caso do Channel Manager que eu assino, e eu acredito que também é o caso da maioria, traz configurações que não seria possível, olha que legal isso, dentro das plataformas. Já vou revelar qual que é, tá? Configurações de precificação. Eu já vou dar uma palhinha, precificação é o P daqui. Quando a gente fala de precificação, isso eu já falei em outros vídeos, inclusive tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu falo especificamente sobre precificação. Mas vamos lá. Estratégia de precificação é composta de 4 variáveis, 4 fatores. Temporadas e eventos, preço base da diária, plano de tarifa e preço personalizado por dia da semana. E, para mim, a grande vantagem do Channel Manager é que você consegue, com facilidade, fazer essa gestão da precificação. Por quê? Porque dentro das plataformas, além de não ser possível fazer todo esse amarrado, eu vou te explicar aqui, tem algumas configurações que não existem.
Então, a primeira configuração sobre precificação que você faz dentro do Channel Manager, que eu recomendo, inclusive, temporada e evento. Então, vai criar um anúncio, já cria temporadas e eventos. O que é temporadas e eventos? Temporadas é um período maior, então tem baixa temporada, tem alta temporada, e eventos são predominantes sobre as temporadas. Então, por exemplo, se você cria uma temporada, vou dar um exemplo aqui, segundo semestre de 2021, e dentro dessa temporada tem alguns eventos, como por exemplo os feriados, os eventos prevalecem sobre a temporada. Então você já consegue criar tarifas diferenciadas para os períodos de alta temporada, tá certo? Como, por exemplo, Ano Novo, Carnaval, feriado de Corpus Christi, da Independência, enfim, você já cria essa estrutura básica. Segunda coisa, planos de tarifa. Planos de tarifa, para mim, que é a grande questão. Por quê? Porque dentro das plataformas como Airbnb e Booking, o plano de tarifa é muito engessado. Você só pode criar planos de tarifa semanal, que são 7 dias, e mensal, que, se eu não me engano, eles consideram 28 dias. No Channel Manager, você pode configurar da forma que você quiser. E esse, para mim, é o grande X. Você pode criar o plano de tarifa, você pode escolher o dia, a quantidade de diárias, na verdade, e o valor que você quer cobrar. Dentro das plataformas, você só tem a opção semanal e mensal, como eu falei. E aqui você consegue fazer o quê? A personalização da sua precificação e cobrar uma diária mais adequada. Para quê? Para aproveitar os momentos com grande demanda e também para aproveitar os momentos de baixa demanda. Se você conseguir amarrar esses fatores que compõem a estratégia de precificação, a sua acomodação consegue reservas com alto valor da diária quando a procura é maior e também consegue reservas quando a procura é menor. Por quê? Porque você consegue identificar isso e cobrar o preço mais em conta, tá certo? Então, o plano de tarifa, na minha opinião, é um dos grandes X da questão. Por quê? Porque o Channel Manager oferece e não é possível fazer se você anuncia direto pela plataforma. Na minha opinião, o plano de tarifa tem o potencial de mudar o jogo. Óbvio, não estou falando só o plano de tarifa, estou falando o plano de tarifa combinado com as outras estratégias de precificação que eu já vou continuar passando aqui. Fazendo todas essas configurações bem amarradas dentro do Channel Manager, aí é batata. O seu anúncio vai ter um grande potencial de converter reserva. Qual é o segundo ponto? Preço personalizado para o dia da semana. Dentro do meu Channel Manager tem uma configuração que chama promoção e outra dia da semana. E o mais interessante disso é que você consegue configurar para um horizonte longo. Então o que eu estou falando aqui? Pô, todo mundo sabe que, via de regra, a procura por sábado é maior que normalmente de terça-feira. A não ser que sua cidade tenha uma procura muito alta durante o dia de semana, mas isso não é regra. Então, o que você pode fazer no Channel Manager? Você pode aumentar o valor da tarifa só nos sábados, o percentual que você quiser. Então, eu posso colocar, e é o que eu faço, 15% a mais no sábado, tá certo? E na terça e na quarta ou segunda, que eu até tenho um indicador na planilha que eu utilizo para ver quais dias tem menos procura, eu baixo o valor. Então, você está entendendo que a estratégia de precificação é o amarrado de todos esses fatores? E ainda faltou mais uma que compõe a estratégia de precificação, que é o quê? Preço base da tarifa. Preço base da tarifa não tem muita diferença na configuração dentro das plataformas ou no Channel Manager. Mas o fato aqui é o seguinte, a partir do momento que você assina o Channel Manager, é recomendado que você faça as alterações dentro do Channel Manager, tá? Porque o Channel Manager fica responsável por enviar o valor da diária para a plataforma, tá certo? Então, o preço base da tarifa é o quê? Qual que é o valor de partida da sua hospedagem, da sua acomodação? Vamos supor que você tem um potencial de acomodar até 7 hóspedes. Então eu vou cobrar o preço base da tarifa para 3 hóspedes de R$200. Cada hóspede extra, você pode escolher se quer cobrar um valor fixo, por exemplo, R$50 a mais na diária, ou se você quer cobrar um aumento percentual, como por exemplo 10% a mais na diária para cada hóspede. Isso você escolhe, tá certo? Isso é o preço base da tarifa. Voltando ao que eu acabei de falar, só para reforçar, com relação aos 4 fatores que compõem a estratégia de precificação, eu já gravei um vídeo especificamente falando sobre eles. O que é importante que eu estou trazendo de diferencial nesse vídeo aula para você é que, primeiro, planos de tarifa eu só consigo personalizar dentro do Channel Manager. Eu não consigo, por exemplo, dentro do Airbnb ou dentro da Booking. Esse é o primeiro ponto. E segundo, a configuração, a criação e a visualização desses fatores dentro do Channel Manager é mais fácil, tá? Direto na plataforma é mais difícil de você fazer isso, tá? Por quê? Porque as plataformas colocam um calendário e você precifica a diária específica. Eu sei que dá para precificar um período, mas o Channel Manager, ele criou uma estrutura que facilita essa visualização.
e aí fica mais fácil de você fazer acontecer, tá? Tem uma configuração lá que chama regras de tarifário. Eu crio quantas regras tarifárias eu quiser. Por exemplo, eu administro alguns imóveis aqui no Rio de Janeiro. Alguns imóveis têm características mais de turismo, outros imóveis têm características mais de corporativo. Os corporativos têm uma procura alta durante a semana. Os turísticos têm mais procura durante o final de semana. Então, para cada característica de imóvel, eu crio uma regra tarifária diferente. Outro exemplo, eu administro uma casa em Angra dos Reis. O que eu faço? Eu crio uma regra tarifária específica para uma casa. Uma casa, normalmente a procura é muito focada no final de semana. Numa casa, normalmente, as reservas não passam de 3, 4 diárias. Então, é toda uma precificação diferente. E o que eu faço? Eu levo em consideração todos esses fatores e eu personalizo a precificação. Para quê? Para conseguir mais faturamento, para conseguir mais resultado. E eu não posso negar que o Channel Manager me ajudou e muito nisso. Por fim, o que também faz muita diferença é a facilidade na criação de descontos dinâmicos. Descontos dinâmicos, para não complicar muito, tem um vídeo-aula que eu gravei só sobre descontos especificamente, está um conteúdaço, eu recomendo que você assista. Mas aqui só para facilitar, são basicamente dois. Last Minute, reservas feitas em cima da hora, que é conhecido como Last Minute, ou Early Booking. O que é Early Booking? Reservas antecipadas. Essas são as principais. Dentro do Channel Manager também é muito fácil você configurar isso. E como eu falei, é fácil a configuração, a criação e visualização. E isso ajuda muito, porque a partir do momento que você enxerga, que você cria e você consegue enxergar, fica mais fácil de você entender. O que, por exemplo, eu não consigo visualizar nas plataformas. Então, adotar todos esses componentes da estratégia de precificação diretamente na plataforma é muito mais difícil, pelo simples fato da visualização, de você conseguir enxergar o que não acontece no Channel Manager. Então, para mim, sendo bem sincero, o que mais fez a diferença, o que mais agregou ao meu negócio, isso realmente eu tenho que tirar o chapéu, é na precificação e no calendário. No calendário porque para de dar dor de cabeça, para de dar trabalho. Se você quiser bloquear, você cria um bloqueio e o Channel Manager reflete para todas as plataformas. Você não esquenta mais a cabeça com isso. A precificação fica mais fácil, fica mais visual e você consegue configurar de forma que traz mais resultado para o seu negócio. Olha que baita valor o Channel Manager não está gerando para acomodação. E ainda tem mais alguns outros que eu também utilizo. Vamos lá. E-mail automático. Agora, nesse momento que eu gravo o vídeo, o Airbnb já atualizou e já lançou uma configuração de mandar mensagens automáticas, né? Mas, antes do Airbnb criar essa configuração, eu fazia isso através do Channel Manager. Como que isso funciona? Eu programo o seguinte: se eu receber uma reserva, independente de onde ela chega, Channel Manager, Booking, Airbnb, TripAdvisor, seja por onde for, eu já envio uma mensagem para a pessoa, para o hóspede. Agradeço pela realização da reserva, a gente precisa desses documentos. E aí, se tiver alguma orientação, eu já coloco na mensagem. Por exemplo, tem um condomínio que eu administro alguns imóveis que precisa de atestado para piscina, então já coloco isso na mensagem. Ou seja, de certa forma também me dá tranquilidade, porque a pessoa fez a reserva, eu já sei que no momento que ela fez a reserva, ela já recebeu um e-mail com as instruções. E aí o que acontece? Se ela não me responde esse e-mail, eu já sei que ou ela leu e não respondeu, ou ela não leu. Se ela não leu, o que eu faço? Eu reforço as instruções. Porque, na maioria dos casos, tem instruções que eu preciso que ela leia, que é o caso da piscina. Imagina, chega um hóspede que reservou para entrar na piscina e não entra na piscina porque não levou atestado e não levou atestado porque não leu. Por mais que eu tenha enviado o e-mail, se a pessoa não leu, se o hóspede não leu, ele vai ficar estressado, não vai ter melhor experiência e vai descontar onde? Nas avaliações. Quem sai perdendo? Eu e o hóspede também que não teve a melhor experiência. Tá certo? Então, o e-mail automático faz uma baita diferença porque me dá tranquilidade que no momento que o hóspede fez a reserva, recebeu o e-mail e eu fico de olho nisso, porque se ele não responder, é um sinal de alerta. E aí, o que eu faço? Eu envio a mensagem em outro meio de comunicação. Porque se ele não leu o e-mail, se eu mandar de novo por e-mail, eu posso estar correndo o mesmo risco. Tá certo? Então, o Channel Manager é um grande facilitador, porque independente do canal que a reserva seja realizada, você pode enviar e-mails automáticos, tá bom? Outra coisa, cupom promocional. Eu acabei explicando isso no Flipchart anterior, né? Que eu gero um cupom promocional personalizado com o nome do hóspede, como forma de agradecimento por ele ter se hospedado comigo. E essa é uma boa estratégia para quê? Aquilo que eu falei para você, de gerar o gatilho da reciprocidade. Pô, ele chega, eu dou mimo, eu dou cupom promocional, eu pergunto se está tudo bem com a viagem, eu tiro as dúvidas, eu faço o que eu posso. O que o hóspede pensa? Pô, vou avaliar bem essa pessoa, essa hospedagem, né? Enfim, pelo menos dá certo na maioria dos casos, tá certo?
que mais? Site próprio. E eu vou ser sincero com você, eu não recebo muitas reservas pelo site próprio, não. O que acontece às vezes é que eu anuncio minhas propriedades nas plataformas. Eu coloco marca d'água. Às vezes, alguns clientes veem a marca d'água e entram em contato comigo pelo meu site. Mas mesmo assim, eu prefiro que a reserva seja feita pela OTA porque é justo. Mas eu uso mais o site mesmo. Em qual situação? Quando chega algum cliente de indicação, quando um cliente quer voltar, um cliente fidelizado, o que eu faço? Dá uma olhada no site próprio. Se chega um cliente até mim diretamente, se não for no cenário que eu acabei de falar, né, que ele viu a marca d'água e depois entrou no meu site, se ele chegou para mim, por exemplo, através de indicação, eu mando o site próprio. Para quê? Não tem necessidade de pagar a comissão também. Eu não vou enviar o site do Airbnb, da Booking, se o cliente chegou, por exemplo, através de uma indicação. Aí eu prefiro não pagar a comissão e a reserva direto pelo site próprio. Até porque, é que eu falei, dá mais identidade, dá mais presença para o negócio. Pô, olha o profissionalismo, pô, você tem um site, não é? E por último, registro de dados e CRM. Eu coloquei CRM, não é para complicar não, é porque, na verdade, eu não achei uma forma boa de explicar isso. O que é CRM? CRM é Customer Relationship Management. Bonito, né? No português, no popular, é relacionamento com os clientes. O que é relacionamento com o cliente? Se o cliente fez uma reserva, você provavelmente vai ter o celular dele, você vai ter o e-mail dele. E o CRM é você manter esse contato, você conhecer o cliente. Então, voltando àquilo que eu falei das ferramentas comerciais. Pô, se você tem o e-mail do cliente, você depois pode mandar um e-mail marketing falando que está com disponibilidade, que clientes fidelizados têm vantagem. Você mantém esse relacionamento com o cliente que você já hospedou, que você já conhece. Então, o CRM, você tem um Channel Manager porque todos os dados da reserva, tudo que você recebe, o Channel Manager tem essa informação. Fica registrado nele. Então, você tem a possibilidade de pegar as informações da reserva que você já recebeu, que ficam registradas no Channel Manager e fazer uso disso, tá? Você tem essa possibilidade. Sinceramente, eu não uso muito isso não. É porque às vezes o que acontece é o seguinte, um cliente fidelizado volta, ou às vezes eu preciso ver alguma informação de um cliente por um motivo específico e eu acesso o histórico que fica no Channel Manager. Mas você facilmente pode usar. Eu acho importante porque tem pessoas, tem administradores que trabalham mais forte essa questão do CRM, de mandar e-mail, de manter o relacionamento com o cliente, com o hóspede. Não é o meu caso, mas eu acabei botando aqui porque eu acho que faz sentido, tá certo? Só que olha só, para você não ficar pensando que eu trabalho no Channel Manager ou que eu estou fazendo propaganda, eu também vou colocar aqui o que eu acho que pode melhorar, tá? O Channel Manager, assim, não é perfeito, não existe perfeito, tem algumas falhas, mas no caso do Channel Manager que eu assino, eu acho o atendimento razoável para bom, porque eles respondem no dia, eles normalmente resolvem, mas tem algumas coisas que eles poderiam mudar e que fariam diferença no meu negócio. Vamos ver quais são elas? O que poderia melhorar? Só que olha só, antes de começar o que poderia melhorar, deixa eu só fechar o raciocínio aqui dessa sopa de letrinha. Por que eu coloquei essa sopa de letrinha? Gerenciador de canais. Aqui eu coloquei, ó, deixa eu vir para cá. Eu coloquei ali, ó, plano A, plano B e SP. A, qual que seria? Conhece essa plataforma que começa com A, ó? Airbnb. Essa com B, Booking. E SP é o quê? Site próprio. Não liga para ortografia não, tá? Então vamos lá. Por que eu fiz isso daqui? P é preço. C, calendário. F, fotos. Foi um exemplo que eu trouxe. A, atualização. Bloquear uma data, revisão de preço. Sempre tem alguma atualização para fazer. E M, por exemplo, as mensagens, né? Que eu dei de exemplo. Se você não tem Channel Manager, olha o trabalho que você tem. Você tem que criar e atualizar. Atualizar, na verdade, está aqui, né? Mas criar uma em cada plataforma. Com o Channel Manager, sabe o que você faz? Aqui, ó, Channel Manager. O que você faz no Channel Manager é o seguinte, você faz uma vez só, tá certo? E nessa vez, fica tudo englobado aqui, ó, fica tudo centralizado no Channel Manager. E ele, pô, tá péssimo esse piloto, e ele comunica, ele manda pro Airbnb, ele manda pro Booking, e ele cria o site próprio. Olha só a diferença. Nesse exemplo básico, eu estou falando de uma acomodação. O Channel Manager, ele pega todas as informações que você coloca e distribui. Você não precisa criar a mesma coisa em todas as plataformas, em todos os lugares e ficar atualizando isso, né?
Você faz tudo pelo Channel Manager e ele está constantemente replicando. Então, coloquei aquela estrutura ali para ficar mais visual. Olha, só de você bater o olho, você já entende o quanto de trabalho operacional você economiza. Só que isso vai ser tema da última folha do Flipchart, que é o que eu ganhei assinando o Channel Manager, o que eu ganhei em termos de produtividade e resultados no negócio. Mas antes de entrar nisso, vamos lá. O que pode melhorar? Na minha opinião, se o Channel Manager perguntasse para mim, Henrique, na sua opinião, o que a gente tem que desenvolver para melhorar o seu negócio, para alavancar o faturamento com as suas reservas? Aí eu ia falar o seguinte, primeira coisa, planos de tarifas e ou temporadas e eventos associados à política. Isso é o seguinte, é uma coisa muito interessante que, fazendo diretamente pela Booking, é possível, só que pelo Channel Manager, infelizmente, não é. Que é o quê? Quando a gente cria temporadas e eventos, no Channel Manager, e no Airbnb também assim, só é possível a gente colocar uma única política. E, sinceramente, eu conseguiria alavancar meu resultado se eu pudesse personalizar isso. O que é personalizar? Um exemplo aqui para você entender bem o que eu estou falando. No Ano Novo e no Carnaval, que a demanda é muito alta, se você pudesse configurar uma política mais rigorosa, que tal? Não seria melhor? Você deixa a baixa temporada numa política mais maleável e no período de alta temporada, de muita procura, que é o caso do Ano Novo, Natal, Carnaval, aqui no Rio, Rock in Rio, em Blumenau, Oktoberfest, por exemplo, você coloca uma política mais rigorosa. Olha que legal que seria. Em períodos de baixa procura, uma política mais flexível. Em períodos de alta procura, uma política mais rigorosa. Então, essa seria a primeira configuração que eu gostaria, que eu sinto que faria mais diferença para o meu negócio. Conseguir configurar políticas diferentes de acordo com cada temporada, cada evento ou cada plano de tarifa. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que o Channel Manager configurasse, tá? Disponibilizasse para os administradores. Segundo, integração com o WhatsApp para envio de mensagem automatizada. Eu não sei, e eu não quero ser injusto aqui, eu não sei se é pedir demais, mas que facilitaria e muito a minha vida. Enviar tanto para o e-mail quanto para o WhatsApp, facilitaria. Porque muitas pessoas não leem e-mail, às vezes o e-mail cai no spam, no lixo eletrônico, sei lá onde cai, não recebe. E se fosse para o WhatsApp, uma mensagem automatizada, faria uma baita diferença. Sabe quando você compra alguma coisa no Mercado Livre, na Magazine Luiza, e aí você recebe uma mensagem automática? Recebemos a sua compra. Aqui está o código de envio do seu produto. Era mais ou menos isso que eu gostaria no caso da hospedagem. Mas eu, sinceramente, eu não sei se isso é fácil, se isso é simples ou se isso é acessível. Às vezes é muito caro adotar uma solução dessa, mas como eu não sei, não custa nada colocar aqui. Faria muita diferença no meu negócio e acredito que também faria diferença no negócio de muitos administradores de acomodações. O que mais? Integração full descontos. É o seguinte, eu não soube escrever da melhor forma, mas eu vou explicar para você. A Booking tem uma série de descontos, que inclusive eu já falei, vou repetir aqui para você. Tem um vídeo aula que eu só falo sobre desconto. Assiste porque vale muito a pena. E nesse vídeo aula eu explico as diferenças dos descontos que a Booking dá. Porque assim, no final das contas existem, só para você ter ideia, 7 tipos de descontos. Porque o que diferencia e o que é a semelhança entre descontos? Descontos você está dando um incentivo para o cliente. Você cobra um preço mais barato. Mas a Booking consegue categorizar tipo de descontos. Por exemplo, ações de incentivos, campanhas, ofertas. E tem outros descontos que a Booking dá outros nomes. Só que o que diferencia o desconto do outro? Além da percentagem de desconto que você dá, dependendo do desconto que você adota, a Booking te dá outras vantagens. Como, por exemplo, te inclui em e-mail marketing, coloca a sua acomodação em propagandas, talvez no Google, nas redes sociais, coloca uma tag, risco preço. Então, além do desconto, você tem outros benefícios. Dá mais visibilidade para sua acomodação, te projeta lá em cima. E essa é uma das grandes falhas do meu Channel Manager. Por quê? Porque o desconto que o Channel Manager dá é só o básico, é só o desconto. Mas, na verdade, eu não quero só o desconto. Eu quero o desconto que a Booking dá mais visibilidade, eu quero o desconto que a Booking dá mais projeção, o desconto que a Booking coloca o risco, coloca a tag, coloca o preço mais barato, anuncia nos e-mails marketing, coloca nas redes sociais, investe em propaganda. E, infelizmente, o único desconto que o Channel Manager adota é o mais básico, é a oferta básica, que não contempla todas essas funcionalidades que dariam mais projeção e mais retorno para o meu negócio. Então, eu gostaria que o Channel Manager contemplasse os descontos da Booking, por exemplo, que vão além do desconto em si, trazem outros benefícios, tá? Então, isso que eu chamei de integração full descontos. O que mais? Relatórios de performance com métricas e indicadores do negócio. E eu vou falar aqui de novo, eu não quero ser injusto. Eu realmente não dou a atenção que eu deveria dar para esse ponto. Por quê?
Porque eu já tenho uma planilha totalmente personalizada com todos os indicadores, todas as métricas. Eu consigo fazer a gestão financeira de todo o meu negócio através da planilha, que eu desde 2016, quando eu comecei o negócio, eu desenvolvo. Então ela já está totalmente adaptada para o que eu preciso para o meu negócio e, mais importante, para as tomadas de decisão que eu preciso para alavancar meus resultados, tá certo? Mas eu sei que o meu Channel Manager também tem os relatórios de desempenho, mas pelo pouco que eu já pesquisei e vi, não chega nem perto do relatório que eu produzo com as minhas planilhas. Então, é um ponto que, pelo pouco que eu analisei, dá para ver que dá para melhorar. Até porque, modéstia à parte, a planilha que eu tenho dá um banho no relatório que ele gera, tá bom? Se você tem interesse em saber da planilha, taca no comentário aqui, tá bom? De repente eu faço uma aula só sobre a planilha para te dar uma ideia do quais indicadores e métricas é importante para o seu negócio. Por fim, isso daqui é mais light, mais leve, mas eu acho legal botar um site menos engessado. Porque o que acontece? Os sites que, pelo menos esse Channel Manager oferece para os administradores, é um site mais pré-moldado, vamos dizer assim. Não é aquele site que você pode criar, você pode desenvolver. Ele é mais engessado, você não tem muitos recursos, você não pode fugir muito do que eles oferecem. É um engessado, tanto que se você abrir várias páginas de negócio diferentes que assinam o Channel Manager que eu assino, você consegue identificar um padrão. Por quê? Porque o site é mais engessado. E eu até acho que isso mudou, está melhorando hoje, mas sinceramente eu acho que poderia ser melhor isso. Mas nada que comprometa o resultado, nada que afete muito. Então eu fecho com essa recomendação as 5 melhorias que eu acredito que o Channel Manager poderia oferecer e traria mais resultado para o meu negócio. Tirando essa última, as outras eu acho que faz mais sentido, tá bom? E para fechar com chave de ouro, o que eu vou te falar aqui agora? Eu vou passar para a última página do Flipchart da aula de hoje para te falar o que eu ganhei, tá? E, gente, eu não trabalho em Channel Manager, eu não estou fazendo propaganda, mas eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto, que o Channel Manager me ajudou. Eu considero o Channel Manager um dos divisores de água do meu negócio, tá? Porque sem o Channel Manager eu não consigo nem imaginar como que seria minha rotina. Eu não conseguiria anunciar em mais de uma plataforma. Nesse momento eu estou com 8 imóveis, com 8 acomodações, é um volume grande de tarefas. Então o Channel Manager realmente mudou o jogo. Eu tenho que jogar limpo aqui com vocês. Fez muita diferença para mim. Então, ó, o que eu ganhei? Vamos com calma, porque os primeiros 2 pontos parecem a mesma coisa, mas não é. Vamos lá. Primeiro ponto, redução de tarefas operacionais. Quais são os exemplos que eu trago aqui? Quando eu vou atualizar um preço, antigamente eu tinha que atualizar o preço numa plataforma, na outra. Tudo bem que eu não tinha site próprio, mas eu tinha que atualizar tudo na mão, tá? Outro exemplo, eu precisava bloquear o calendário porque ia fazer alguma manutenção. Eu precisava bloquear numa plataforma e na outra. Uma reserva surgia, eu já tinha que ficar atento de verificar se na outra plataforma já estava bloqueada, porque às vezes demorava. Então tem uma série de atividades operacionais que vão tomando seu tempo e sua atenção, porque você tem que lembrar, você tem que se preocupar, pode dar um problema, você tem a possibilidade de ter um overbook. Então isso tudo foi diminuindo. Isso que eu falei, então, é redução de tarefa. Só que junto com a redução de tarefa, a gente diminui também a possibilidade de ter erros operacionais. Por que erros operacionais? Porque você pode, por exemplo, atualizar o preço em uma plataforma e esquecer de atualizar na outra. E se você esquecer de atualizar na outra, você vai ter um descompasso. E nesse exemplo, você pode receber uma reserva menor do que o valor que você deveria receber, porque você esqueceu. Isso é um exemplo de um erro operacional. Então, quando você reduz suas tarefas operacionais, você automatiza isso, você também diminui a probabilidade de ter erro, tá? Então aqui é 2 em 1. Você reduz as suas tarefas operacionais e você também reduz os erros que essas tarefas podem trazer. A terceira é consequência também da primeira. Por quê? Se você diminui as suas tarefas operacionais, sobra mais tempo para fazer outras coisas. Que outras coisas? Foco em tomada de decisão estratégica. E quais são bons exemplos de tomada de decisões estratégicas? A revisão da sua precificação. Se você pode aumentar o plano de tarifa, quanto que você vai cobrar, se tem reajuste, se você aplica ou não aplica desconto, se você anuncia em um novo canal ou não. Isso é tomada de decisão estratégica. Tá? Você coloca a sua energia, a sua atenção, seu foco no que realmente importa, em vez de ficar preocupando se o calendário bloqueou, se o preço atualizou, se isso, se aquilo. Não. Agora a sua atenção pode estar mais focada no que realmente interessa e vai mudar o seu jogo. Tá certo? Isso é o quê? Foco em tomada de decisões estratégicas, tá? Isso foi o que eu ganhei, eu consegui dedicar mais tempo e atenção para o que realmente importa. Quarta coisa, precificação mais ajustada.
Você está percebendo que isso é uma bola de neve? Uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. Por quê? No final de contas, qual que é o nosso ativo mais valioso, mais precioso? É o tempo. Se você começa a economizar tempo naquelas tarefas que sugam sua atenção, operacionais, aquelas tarefas braçais, vamos dizer assim, você começa a ter mais tempo de olhar para coisas que realmente importam, tá certo? E aí, qual foi a consequência de tomar decisões estratégicas? Ter uma precificação mais ajustada. Como eu falei, uma precificação mais ajustada. Além de você conseguir cobrar mais caro quando tem uma demanda maior, uma procura maior por reserva num período específico, você também consegue ocupar o calendário quando a procura é mais baixa. Tá? Por quê? Porque você vai ajustar a sua precificação para atrair reserva naquele período que não tem tanta procura. Tá certo? Como? Ajustando aquelas 4 configurações que compõem a estratégia de precificação. Tá certo? Qual que é o impacto direto disso que eu acabei de falar? Mais faturamento. Você cobra mais quando pode, quando tem menos procura você cobra um valor menor, você ocupa mais o calendário, aumentando o valor da diária média, você aumenta o seu faturamento, você tem mais resultado, tá certo? E, por fim, se você tem mais tempo para preocupar com coisas que importam, você tem possibilidade de expandir o seu negócio. O que é expandir o negócio? Administrar outras acomodações, por exemplo. Você tem espaço para crescer, agora você tem um site próprio. Outra coisa, dentro do Channel Manager, como eu falei antes, você tem a possibilidade de fazer gestão de tarefas operacionais, que é o caso de limpeza, se você faz o check-in, o check-out presencial, os inventários dos apartamentos, se tem manutenção ou não, você também consegue controlar. Então você consegue expandir o negócio, porque você consegue fazer essa gestão das tarefas operacionais e focar no que realmente importa. E aí você vai ter condição, por exemplo, de pegar mais acomodações. E o último que eu coloquei, você tem um efeito também de conseguir reserva direta pelo site. Não que necessariamente isso seja uma vantagem, mas você deixa de pagar comissão e você também gera uma identidade forte para o seu negócio. Então, essas foram os principais ganhos que eu tive com o Channel Manager. Mas, gente, não é da noite para o dia. Você assina o Channel Manager, você entende como funciona, você começa a ajustar a estratégia de precificação de forma personalizada por cada acomodação sua, e aí, daqui a pouco, a coisa começa a acontecer. Claro, ganhando boas avaliações, tendo uma boa taxa de conversão nas plataformas, o seu negócio vai crescendo, vai acontecendo e você vai tendo mais resultado. O Channel Manager é parte disso, tá? Faz parte da jornada e, sinceramente, se você quer dar o próximo passo, se você quer ter mais resultados, eu recomendo contratar um Channel Manager, porque o Channel Manager vai te ajudar e muito em termos de visibilidade, em termos de precificação, em termos de fazer gestão de tarefas operacionais, por exemplo, e tudo isso que a gente falou aqui hoje, tá bom? Então espero que esse conteúdo seja de grande valia para você. Se você chegou até aqui, parabéns, você é um anfitrião, um administrador de pousada comprometido e te aguardo no próximo conteúdo, combinado? Até a próxima!